noite. 1968. Há 50 anos, o Brasil vivia o recrudescimento do regime militar. No dia 26 de junho, 100 mil pessoas vão às ruas em mais um protesto contra a linha dura do regime, que resulta em grande confronto entre a polícia e estudantes. Em outubro de 68, a Universidade de São Paulo é fechada pelos militares após o confronto entre estudantes de esquerda da USP e de direita da Universidade Mackenzie. Na escalada da repressão, o governo militar cria, em 22 de novembro, o Conselho Superior de Censura. Em 13 de dezembro, edita o Ato Institucional número 5, o AI-5, que, entre outras medidas, fecha o Congresso Nacional por quase um ano, caça mandatos políticos e acentua a censura a artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e vários outros. O Opinião Pernambuco de hoje resgata essa história com a presença dos seguintes convidados: Flávio Westen, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco; Bruno Galindo, professor de Direito da UFPE; Marcelo Mário de Mello, poeta e jornalista. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 988307098. Repetindo, 81 988307098. E você pode acompanhar o programa em tempo real também pela internet. O endereço eletrônico é o www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos ao programa Opinião de hoje, que deve ser bem quente, né? Bem quente, porque um tema desse realmente ele dá muito o que falar. E aí a pergunta que a gente faz para começar é: o que foi, na verdade, o golpe de 64? Quais as motivações, né, políticas? O que levou a esse processo, em 64, a gente acabar tendo o país tomado pelos militares? Vamos começar com o professor Westen. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Veja, esse golpe, né, que se efetivou em 64, né, em março de 64, na verdade a gente pode tentar compreender ele como a resultante de tentativas nessa direção que vinham desde antes, né? Desde meados dos anos 50, pelo menos, que você tem um conjunto de forças que está se articulando em favor de um regime autoritário. Então, o próprio suicídio de Getúlio lá em 54, de alguma maneira, estancou ali uma tendência que vinha nessa direção. Mas a gente esquece que, por exemplo, a própria posse de Juscelino, né, e logo em seguida, já ele tendo tomado posse, primeiro, uma tentativa de impedimento, é preciso o tal do golpe preventivo do general Lott, né? E ele, após assumir o mandato, imediatamente a aeronáutica, né, oficiais da aeronáutica se levantam, né, tentam depô-lo, né? Então você tem, né, um clima e uma movimentação que não nasce ali em 64. Né? 64, essas forças que não tiveram sucesso nos anos 50, ali eles conseguem se articular. Né? E aí você tem realmente um conjunto de fatores muito diversificado que precisaria ser considerado. Né? Sempre muito relevante para a gente ter em conta é o clima político internacional. Né? Você tem uma polarização muito grande. Você tem, no final dos anos 50, né, a Revolução Cubana, que acende ainda mais esse clima de tensão e de polarização aqui nas Américas, né? E você, em contrapartida, né, inversamente, você incendeia esses setores conservadores brasileiros. Né? Então, se você olhar, né, os próprios textos, o próprio AI-1 que institui, né, do ponto de vista jurídico, o regime, né, a ditadura, né, ele é um texto que faz menção simultaneamente ao perigo comunista, né, da subversão, e ao perigo da corrupção. Quer dizer, a sociedade brasileira estaria eivada, né, dessas ameaças, e é contra isso
que eles se levantam, né? Então, veja que são questões que não coincidentemente, hoje, novamente, são manipulados e voltam né, ao nosso cotidiano, né, essas mesmas tensões. Vocês podem entrar também nessa resposta. Marcelo, Flávio? Olha, eu acho que o golpe de 64 basicamente foi uma disputa em termos de interesses econômicos. Vinha se acumulando no Brasil a luta pelas chamadas reformas de base naquele tempo. Reforma agrária, reforma de ensino, reforma habitacional e controle do capital estrangeiro, a remessa de lucro das companhias estrangeiras. Isso era o bloco chamado popular. E havia também reivindicações dos militares, porque naquele tempo os cabos e soldados das Forças Armadas não tinham direito de voto nem de casamento civil. Por essa razão que havia uma mobilização entre os militares. E os sargentos não tinham direito a lançar um candidato. Teve que haver um recurso judicial para ver o primeiro sargento candidato. Então, havia esse bloco de forças acumulando a luta por essas reformas sociais e o direito de voto do analfabeto também. Também não havia o direito do sindicalismo rural, o direito do sindicato para o trabalhador rural. Só em 1962, com João Goulart, foi que a legislação trabalhista que vinha de 40 foi extensiva ao trabalhador rural. Uma lei nova. Quando Miguel Arraes foi eleito prefeito aqui, que assumiu em 63, foi colocar a lei, simplesmente colocar a lei em pauta. Direitos trabalhistas, sindicato, 13º, carteira assinada por trabalho. Foi um escândalo, entende? Uma lei nova que é, inclusive, com um atraso muito grande. O Brasil foi o último país que acabou com a escravidão no mundo, foi um dos últimos que implantou a legislação trabalhista e que não chegou no campo, ficou só na cidade. 22 anos depois é que ela chega. Então, o que levou ao golpe, quem deu o golpe, os militares foram os agentes da ação política, mas os interesses eram econômicos. Inclusive, a campanha contra Vargas, intitulada do Mar de Lama que havia em Vargas, Vargas tinha conseguido aprovar a lei de remessa de lucros das companhias estrangeiras, que teriam que deixar uma base aqui. Precisava regulamentar o decreto. Foi exatamente no momento de regulamentar o decreto que houve a pressão e ele se suicidou. O normal é que esse interesse, o interesse econômico, seja sempre o principal vetor nos golpes? Isso, em sentido geral, é assim? Eu não tenho nenhuma dúvida. Sempre teve os interesses econômicos. Era um confronto de interesses econômicos. Para você fazer reformas sociais, a reforma educacional que, no modelo da Universidade de Brasília, que Darcy Ribeiro queria fazer. De onde vinha o dinheiro para essas reformas? Aí o que é que aconteceu? Houve um comício no dia 13, João Goulart, no dia 13, regulamenta aquele decreto que vinha de Vargas, desde 53, que não tinha sido regulamentado. Ele regulamenta o decreto da limitação de remessa de lucros. Ele estabelece que a Petrobras também passa a se apropriar das refinarias de petróleo, do refino do petróleo, além da extração, refino, e estabelece a desapropriação de 10 quilômetros de terra em torno de ferrovias, açudes e rios navegáveis para efeito de reforma agrária. Então, essas medidas foi que levaram ao golpe de 64, interesses econômicos. A gente tem uns vídeos aí para mostrar também de um documentário que foi realizado, Pernambuco, golpe de 64 a 79. Mas antes eu queria ouvir o Flávio, uma primeira explanação né, do Bruno Galindo. Do Bruno Galindo. Bom, boa noite. Boa noite a todos os colegas aqui de debate, ao telespectador da TV Universitária. Na verdade, obviamente, como jurista, eu tenho uma tendência a, digamos assim, a analisar também pelo lado da legalidade. E é curioso que o golpe de Estado de 1964, ele é um marco importante, sem dúvida, mas ele vem dentro de uma tradição autoritária do Brasil, né? O Brasil, na verdade, é um país que tem muito mais tempo de autoritarismo do que de democracia, pelos exemplos que os meus colegas aqui do debate já colocaram. E uma preocupação, mas eu chamo a atenção principalmente uma preocupação permanente com a questão da roupagem legal, né? Que mesmo aqueles que pretendem dar golpes de Estado no Brasil, eles sempre têm uma preocupação muito grande com isso.
Então, um dos lemas, digamos assim, fundamentais para que esse golpe de Estado não fosse antecipado em 3 anos, né, naquela história da campanha da legalidade, né, do Rio Grande do Sul. Na época, o governador era Leonel Brizola, e aquela história de dividir as Forças Armadas para garantir a posse, que era uma posse dentro da Constituição, ou seja, nós tínhamos uma Constituição que estabelecia a posse do vice-presidente, que era então o João Goulart. Mas para que aquilo pudesse ser realizado, teve-se que implementar uma espécie de gambiarra jurídica, o parlamentarismo, né, daquela forma como foi em 61, que depois teve o plebiscito em 63, que revoga o parlamentarismo e restaura aquela situação anterior de poderes presidencialistas, o que agravou a situação de crise, já que havia digamos assim, um receio muito grande de um governo João Goulart, e o João Goulart, entre 61 e 63, teve seus poderes limitados pela emenda do parlamentarismo. E logo após o golpe, nós ainda temos uma situação de legalização dele, primeiro através de um ato institucional, que é justamente o ato institucional número 1, que, naquilo que eu digo para os meus alunos, ele toma na pirâmide normativa o topo, ele chega ao topo da pirâmide normativa acima da própria Constituição, já que ele estabelece que a Constituição de 46 ela permanecia em vigor naquilo que não contrariasse aquele ato institucional, e isso é legalizado pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal poucos dias depois dessa situação. Dá-se uma roupagem legal a tudo aquilo. Isso, e vem uma série de atos institucionais, né? A gente vai ver um trecho desse documentário, que é dirigido e roteirizado pelo jornalista Braulio Brilhante, com a colaboração do historiador Cleonildo Cruz. O documentário foi realizado em 2004. E o nome é Pernambuco, o golpe de 1964 a 1979. Logo após o anúncio do resultado das eleições, saiu o ato institucional número 2, o AI-2, complementando as medidas já adotadas contra os poderes legislativo e judiciário. Tal ato extinguia arbitrariamente todos os partidos políticos. Em 1966, os militares decidiram apertar o cerco e promulgar o ato institucional número 3, que extinguiu as eleições para governador e vice e para prefeitos das capitais. Isto porque eles tinham em mãos pesquisas que indicavam a vitória esmagadora da oposição. Com o AI-2 e AI-3, ficavam ainda mais evidentes as intenções do governo de Castelo Branco, que se inclinava a passos largos para a institucionalização da ditadura. No mesmo ano, o movimento sindical e estudantil pernambucano voltava a se organizar, influenciado pela Revolução Cultural Maoísta da China, com reflexos na França. A União Nacional dos Estudantes, UNE, mesmo na clandestinidade, voltava a atuar e os estudantes retomavam as passeatas por melhoria no sistema educacional. Os sindicatos voltaram à ativa e também retomaram as greves por melhores salários. A luta armada ganhava força no Brasil. O tenente e ex-deputado Carlos Marighella, depois de se desentender com a cúpula do Partido Comunista Brasileiro, PCB, criou a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que passaria a realizar sequestros e assaltos a banco. O dinheiro seria utilizado para financiar a compra de armas destinadas às ações de guerrilha. A recomendação do partido era não fazer confronto, porque não tinha como trabalhador desarmado, sem instrução revolucionária, enfrentar militares de metralhadora na mão. Seria um suicídio. Então a gente é o seguinte, porque o nosso processo era institucional e não armado. Geralmente as armas eram tomadas de vigia, de vigilante, quer dizer, existiam pequenas ações para essa tomada de armas, né? Através de dinheiro, comprando, através de se atuava arranjando fundos através dos assaltos a banco, né? Então com esses fundos se comprava armas, né? As ações eram diversas, porque chegou um momento que tudo se fazia armado. Até um comício que você fosse fazer, era necessário você estar armado.
Do ponto de vista político, havia uma necessidade de reação. Eu acredito que tenha sido fundamental para a montagem do processo democrático hoje existente, para a construção da democracia hoje existente. Aquela luta ali contribuiu muito. Quer dizer, o sacrifício de diversos companheiros, o nosso sacrifício mesmo, a abdicação de várias regalias que estavam para os que estavam, né, numa vida normal, né, tem um sentido porque era um exemplo, né, e era uma demonstração de resistência. A gente viu aí, ele começa esse trecho já a partir do AI-2, né? AI-2 e AI-3. E no AI-5 o governo já tinha poder, o executivo já tinha poder para caçar mandatos, para suspender direitos políticos e declarar também o estado de sítio. A gente só tem agora 2 minutos para terminar esse bloco. Como o Flávio não fala já há um tempinho, Flávio poderia fazer o seu comentário sobre esse trecho que a gente viu e depois a gente continua no próximo bloco, ok? Ok. Veja, o AI-2, na verdade, ele sai um ano depois do golpe, né? E é interessante... O AI-1 é que é em 64, né? É interessante porque o AI-1, é isso que o professor aqui, Bruno, estava falando, né? O AI-1, ele assume poderes constitucionais, quer dizer, ele traz para o regime diz... Veja, ele é muito inteligente, o AI-1. Ele diz, é uma revolução, né? E como poder revolucionário, ele tem o poder instituinte, né? E isso legitima ele a criar uma nova instituição. Então, esses atos institucionais, eles não rompem com a Constituição anterior, porque eles a modificam no que querem, né? E essa sequência de atos institucionais é interessante porque, se a gente for ler eles com atenção, a gente vai ver que essa ideia que muitas vezes a gente acaba passando, né, da ditadura, do regime militar como uma coisa monolítica em si mesma, né, já veio pronta, não veio, né? No AI-1, há uma previsão de manutenção do calendário eleitoral, né? Quando chega perto, que é outubro de 65, aí eles percebem que correm o risco de perder aquilo que tinham conquistado com o golpe. Então vem o AI-2, né, e joga para frente e acaba com os partidos políticos, né, e acaba com a eleição direta para presidente, coloca como na eleição via Congresso, né, e começa todo um mecanismo, a construção de um mecanismo para controlar a vida política, né? E isso é gradativo, à medida que as coisas vão se colocando, né? Então, isso que a gente chama de ditadura, isso não veio pronto. Eles próprios precisaram ir se articulando. E há um dado importante nisso, né, que tem a ver com aquele cenário de como se constrói o golpe, como se constrói o regime pós-golpe. É que há uma presença muito marcante de forças políticas civis, né? Tanto que hoje, entre historiadores, é comum e padrão se referir como um regime, um golpe civil e militar, né? Ora, essa composição de forças civis envolveu forças políticas relevantes daquele momento, né? É sempre falado figuras como o Lacerda, lá do Rio de Janeiro, né, o Carlos Lacerda, e outras figuras assim, né, importantes para o movimento. Mas, por exemplo, JK apoiou, né? Você tem uma série de forças que não eram aquelas figuras tipicamente reacionárias da época que apoiaram o regime, na expectativa de que aquela intervenção fosse, como se diz, cirúrgica, né? Vem, tira, né, afasta os comunistas, afasta os trabalhistas, né, limpa o meio de campo e devolve o poder para esses civis. A expectativa era essa, por isso que eles participaram ativamente, né? Os militares foram construindo isso gradativamente, o regime, né, uma ditadura efetivamente militar, e vai escanteando esse pessoal, né? De tal sorte que eles, em seguida, eles se rearticulam, né? A frente ampla que Lacerda, junto com o próprio João Goulart, né, vai constituir, é uma tentativa de opor uma resistência quando já não é mais possível. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta fazendo uma análise sobre o ato institucional número 5. Até já. A opinião
Opinião Pernambuco está de volta com uma análise sobre o AI-5, ato institucional número 5 do governo militar de 68. Participam Flávio Westen, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Galindo, professor de Direito da UFPE, Marcelo Mário de Mello, poeta e jornalista. Lembrando, o WhatsApp para você enviar perguntas ou sugestão, 81 988307098. Marcelo Mário de Mello, por que 68 é considerado o ano que não acabou, o que ficou no ar? Porque houve a grande repressão, a ditadura quando se implantou em 64, eu sempre digo, em função de interesses econômicos, né? Uma junção de políticos civis, lideranças civis de direita, como Carlos Lacerda, por exemplo, que um virtual candidato a presidente da República, eles achavam que tirava a esquerda os comunistas, havia um golpe e depois abriu espaço para os políticos civis de direita. A ilusão deles era essa. Lacerda queria ser candidato a presidente em 1965. Aí começa a haver uma reorganização dos movimentos. Sindicatos começam a se reestruturar, o movimento estudantil, as entidades estudantis começam a se reorganizar. Então, em 68, aquela luta de reorganização dos movimentos civis que vinha de 64 transborda em 68. Uma organização da imprensa de oposição, entendeu? Os movimentos culturais, os artistas, as peças de teatro, a música popular brasileira, entende? Então, isso começa e ao mesmo tempo começou alguma articulação de ações armadas no Brasil. Então, eles viram que não poderiam, processos democráticos eles perderiam. As manifestações de massa, a estudantada fazia uma manifestação, ela engrossava, o povo acompanhava e engrossava as passeatas. Por quê? Porque a política era de arroxo salarial, entende? Houve um desenvolvimento no país com a ditadura, mas foi ao custo de um arroxo salarial terrível, inclusive com manipulação de índices de inflação. Ficou comprovado depois que o índice de inflação, que era calculado em 15%, o Banco Mundial revelou que era 26%. Entende? Então, houve manipulação isso do índice não de inflação. passava para o salário. Isso não passava. Então, havia uma insatisfação. Então, eles acharam que a única forma era romper com qualquer tipo de norma legal mesmo. Foi engrossar de vez. Então, logo depois do ato institucional número 5, veio o decreto 477, em seguida, que caçava direitos de estudantes, direitos estudantis de universitários. Os estudantes ficavam expulsos das universidades por 3 anos. E aqui em Pernambuco nós temos um caso típico. Isso dizia respeito aos estudantes universitários. Roberto Magalhães era secretário de Educação de Pernambuco na época do ato 5 e do decreto 477. E para contribuir com a repressão, ele estabeleceu um 477 para estudantes secundaristas. Uma portaria proibindo uma lista de estudantes de estudar em escolas públicas. Foi a contribuição democrática de Roberto Magalhães, é o ato 5 na época. Bruno, do ponto de vista jurídico, o que foi o ato institucional número 5? Sem dúvida, eu poderia dizer que seguramente é o ato normativo, digamos assim, mais autoritário da nossa história. Assim, pelo que eu vi, assim, talvez isso não seja talvez um pouco forte até de se dizer, mas eu acho difícil, você tenha certos paralelos com o Estado Novo e com alguns outros momentos da história, mas assim, pelo menos da história republicana brasileira, talvez seja o ato normativo mais autoritário, porque você tem ali conteúdos, digamos assim, que o Estado Democrático de Direito passa muito, mas muito longe. Paradoxalmente, com os considerandos iniciais falando em democracia, em dignidade humana, em preservação dos valores nacionais, etc. Mas é um ato institucional, por exemplo, que concentra, já no seu início, no artigo 2º, concentra no presidente da República poderes quase absolutos, né, do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista da decretação do estado de sítio, do ponto de vista da cassação de mandatos, como já foi falado aqui, dos atos subsequentes ao próprio AI-5. É um ato institucional que proíbe habeas corpus em relação a presos políticos, ou seja, uma categoria de presos ficava impedida sequer de ter sua prisão, porque o habeas corpus ele é uma ação contra prisões ilegais, então ele é uma ação muito antiga, que remonta
aos tempos da Inglaterra medieval, e é uma tradição das democracias, e até de regimes não tão democráticos assim, de se ter o habeas corpus como um mecanismo célere de provocação do judiciário para relaxar uma prisão ilegal. E isso foi vedado, quer dizer, sequer a apreciação pelo Poder Judiciário, um habeas corpus de um preso político não poderia ocorrer. Fora esse poder, como eu estava dizendo, quase absoluto do presidente da República de cassar mandatos, de se substituir, na verdade, ao legislativo na sua inteireza. Tanto é que a própria emenda à Constituição de 69, que é tecnicamente uma emenda, que seria sido uma emenda número 1 à Constituição de 1967, ela é produzida por uma junta militar. Não é o Congresso Nacional no papel de poder reformador, como normalmente acontece nas democracias, que com quórum elevado, etc., aprovam a emenda. Não, é uma junta militar que faz porque o Congresso estava de recesso, decretado pelo presidente da República, e faz uma Constituição à semelhança do que, digamos assim, colhendo os ventos e as bases do próprio AI-5. Então, é de fato uma situação, como eu estava dizendo lá no início, de roupagem legal, mas com uma situação de arbítrio e autoritarismo muito grande. Flávio, havia alguns movimentos, como o do Márcio Moreira Alves, que era deputado pelo MDB, pedindo para que as pessoas não participassem dos movimentos militares. Mas isso era apenas uma coisa, os discursos políticos no Congresso... Passo do 7 de setembro, então... Exatamente, por conta do 7 de setembro, que é o símbolo assim, do nacionalismo, que aqui no Brasil. As moças não dançassem com os cadetes, então, tem essa história do... Isso, então no Congresso havia reações, os estudantes reagiam, a população reagia, aí de repente vem o AI-5 e ele corta uma série de direitos. Inclusive a cassação de alguns parlamentares. Você tem o número exato de quantos parlamentares passaram a ser cassados a partir desse momento? Foram senadores, foram deputados? Não, tem um número exato não, mas é preciso ver que a cassação, na verdade, começa já com o AI-1, Foram várias levas de cassações. Os militares, eles empreenderam várias ondas para limpar o terreno. Então, com a AI-1 tem uma série de cassações. Fosse oposição... Mais de uma centena de pessoas. Estava fora, E depois, acho que com a AI-2 vem outra leva. Então, são seguidos momentos, sucessivos e em tom crescente. Com a AI-5, o fato é que você tem esse agravante em que você fecha de vez o regime, vira o espaço político vira um espaço totalmente manietado pelos militares, que controlam o executivo. O executivo controla o judiciário, o executivo controla o legislativo, o executivo controla a participação política das pessoas, fica toda ela absolutamente... Controla os poderes federais, os poderes imprensa, da federação. Tudo, quer dizer, mídia, os estados, a mídia só divulga o que é do interesse do Estado. Não, tem censura prévia. Então você tem um regime realmente clássico de ditadura. Clássico. O Bruno estava aqui lembrando, eles tiveram sempre um cuidado de dar uma certa roupagem jurídica àquilo que eles estavam fazendo. Porque precisa, porque no fundo, qualquer regime precisa ter um lastro mínimo de legitimidade, senão você precisa ter um chicote atrás de cada pessoa. Então, as pessoas precisam ter algum nível de aquiescência, de subordinação, porque acreditam que aquilo é legítimo. E a roupagem jurídica exatamente confere isso. Marcelo, durante 60 dias, qualquer pessoa ela podia ser presa e investigada para saber de que lado estava. E o que muitos especialistas comentam é que nesse período aconteceram os atos de tortura de uma forma muito intensa, inclusive para forçar as pessoas a confessarem de que lado estavam. Como você avalia esse momento e esse tipo de repressão que foi típica, que foi mais característica no período do AI-5? Olha, veja bem, a tortura sistemática como norma começou logo com a ditadura, logo no começo. Todo preso político foi torturado aqui, a maioria foi.
Eu estou dizendo isso porque eu fui preso político. Eu fiquei 8 anos, 43 dias, 19 horas na prisão. Você fui ficou preso a partir de 71 a 79. Que já foi depois e todo mundo foi torturado. Entende? Já depois do AI-5. O AI-5 foi 13 de dezembro de 68. Exato. Né? Entende? Então, a tortura era um sistema montado. Entende? E com a aquiescência de todas das Forças Armadas, dos governadores de Estado, era a polícia, as polícias estaduais participavam e a Polícia Federal. Era uma coisa integrada. Agora, a implantação disso foi gradativa, né? Até chegar no modelo do DOI-CODE, que era o Departamento de Operação Interna, que aqui ficou rigorosamente implantado a partir de 1971. O DOI-CODE estava rigorosamente implantado. E Pernambuco foi um dos últimos estados do Brasil onde o DOI-CODE foi implantado, porque ele tinha uma tradição repressiva muito forte. O DOPS de Pernambuco era altamente repressivo, como se aqui não precisasse do DOI-CODE, porque já era muito repressivo o estado de Pernambuco. A Sorbonne, entende? Né? Então, depois também chegou, a coisa ficou mais militarizada, completamente. Então, era uma norma. Então, imagine só, você ser preso, torturado, choque elétrico, pau de arara, e 60 dias... Quer dizer, uma coisa terrível isso. E muita gente desapareceu. Eu tenho 27 conhecidos desaparecidos políticos que nunca voltaram para casa. Eu conheci 27. É em torno de 400 no Brasil desaparecidos políticos. E ficou claro agora, quando houve a revelação dos arquivos do governo norte-americano, que havia autorização de Figueiredo e de Geisel. Era autorizado. Os desaparecimentos políticos eram autorizados. Claro que houve casos em que eles já estavam no processo de abertura, porque a tradição da abertura brasileira é essa. Você primeiro limpa o terreno, depois faz a abertura. Qual era o perfil dessas pessoas perseguidas, torturadas, presas? Manuel Fiel Filho, que foi em 79 e era operário. Vladimir Herzog, jornalista. Entende? O peso maior da participação dos presos foi de estudantes, intelectuais, etc. Né? Houve uma participação de trabalhadores também. Eu na minha prisão, pessoa ligada ao movimento sindical. Entende? Era uma coisa... Bastava você exercer oposição ao regime, ter alguma ligação com alguma articulação clandestina que eles prendiam. Inclusive, Vladimir Herzog, jornalista, no caso coincidíssimo, ele foi se apresentar no interrogatório, ele foi convocado, foi se apresentar, não estava clandestino, era diretor da rádio universitária lá, TV Cultura. TV Cultura de lá, e foi se apresentar e mataram ele. Entende? Vamos ver outro trecho do documentário Pernambuco, o golpe de 64 a 79. A luta constitucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Com o recrudescimento do movimento estudantil e da atuação dos grupos de guerrilha, o general Costa e Silva resolveu decretar em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, o qual selaria definitivamente os destinos da ditadura militar no Brasil. Com o AI-5, o Congresso Nacional foi fechado, a imprensa amordaçada e os direitos políticos caçados. Tudo foi muito difícil, porque o SNI tem uma sucursal dentro da universidade. Por incrível que pareça, dentro da reitoria havia uma sala dedicada à ASE, Assessoria de Segurança e Informação, que era vinculado ao SNI, que estava a espionar, a ameaçar, a nos perseguir, a seguir nos nossos passos. Mas ainda assim nós conseguimos reconstruir o diretório acadêmico do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e em seguida os outros diretórios acadêmicos. Como desdobramento do golpe, por volta de 67 e até dezembro de 68, no país inteiro, uma fração da sociedade, representada pelos filhos da classe média principalmente, eram os estudantes, secundaristas e universitários, mas sobretudo universitários, se levantaram em passeatas, em manifestações públicas, né, de certa envergadura contra o regime militar. É quando alguns partidos, algumas organizações consideravam que era necessário iniciar ações de caráter armado. O
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, chegou a Recife em 1969. Criado por Carlos Lamarca, o partido nasceu de uma dissidência da ARN. Era o único grupo de guerrilheiros que tinha uma ideologia partidária por trás. Estava estruturado em duas linhas mestras: o segmento político, que agia no plano institucional, em torno do MDB, e o segmento armado. Além da ARN, estavam em evidência grupos como o Val Palmares, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Minha participação no MR8, ela já vem depois, já nos anos 70, final dos anos 70, 77, 78. Mas o MR8 já estava com outra proposta. O MR8 já não pregava mais luta armada. O caminho seria realmente a luta pelas liberdades democráticas, se engajar no processo de anistia, a luta pela anistia, que foi uma das grandes bandeiras nesse período. E, geralmente, a atuação desse pessoal se dava dentro do MDB. Bruno, nós só temos 1 minuto para terminar esse bloco, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre esse trecho do documentário que a gente assistiu, poderia ser? Pode sim. É interessante, na verdade, pegando um gancho com o que Marcelo estava colocando, especialmente essa questão do desaparecimento forçado, que é algo que eu tenho um grupo de pesquisa na faculdade que a gente estuda Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e um dos tópicos é exatamente justiça de transição. E é interessante notar quantos desses, inclusive desses vinculados às organizações de oposição armada durante a ditadura brasileira, se tornaram desaparecidos. Quer dizer, é uma situação muito pior, a meu ver, do que a situação da execução pura e simples, porque a execução ela ainda encerra, digamos assim, você tem um ciclo, tem um encerramento daquele ciclo, a pessoa morreu, tem um corpo para ser enterrado, enfim, você sabe exatamente o que aconteceu com a história de vida daquela pessoa. Mas o desaparecimento é muito mais angustiante, porque você perpetua uma situação de incerteza, por mais que se possa dizer, não, é muito provável que morreu, mas é talvez uma face mais cruel, não só do Brasil, mas da América Latina, de muitas ditaduras latino-americanas desse período, Argentina, Chile, e outras mais, Uruguai, essa questão do desaparecimento. Quantos desses não foram? Tem o episódio da guerrilha do Araguaia, que gerou uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e até hoje a gente tem respostas muito pequenas a essa questão do desaparecimento, que talvez seja uma das faces mais cruéis dessas ditaduras, quando a gente estuda o sistema interamericano, estuda essas questões de quantas famílias não puderam sequer ter o direito de enterrar os seus mortos, digamos assim. E a Comissão da Verdade tentando esclarecer, no entanto, está sendo calada também, né? Também. Bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, temos várias perguntas aqui dos nossos telespectadores e a gente faz esse trabalho de repassar no próximo bloco. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta falando sobre os 50 anos do AI-5, Ato Institucional número 5 do Governo Militar de 68. Participam Flávio Weinstein, professor do Departamento de História da UFPE, Bruno Galindo, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e Marcelo Mário Melo, poeta e jornalista. O número de WhatsApp é 81 988307098. A gente pede sempre que as pessoas coloquem o nome e a localidade colados à pergunta. Tá? Aqui tem uma, não dá para a gente identificar, assim, nessa velocidade com que a gente tem que se reportar as perguntas, mas é uma pergunta interessante. Diz: estou assistindo a TVU, obrigado por esse espaço para as perguntas. A minha é a seguinte: a corrupção nessa época no Brasil de 64 era tão intensa igual a hoje? É difícil dizer. Na verdade, o sistema político brasileiro ele sempre foi altamente corrupto.
né? Desde sempre, desde o Império. O problema da corrupção é um problema que, se você pegar as crônicas políticas desde o Império, é sempre uma questão relevante, né? A corrupção e o assenhoramento das coisas públicas por essa que a gente chama essa classe política, né? Então isso não é novidade no Brasil, né? Na verdade, tem um historiador do Rio de Janeiro, Pedro Henrique Campos, que ele escreveu um livro chamado Estranhas Catedrais. Tem um orientando meu de doutorado que está fazendo uma tese discutindo essas questões, e ele mostra, inclusive, a presença de várias das empresas, como Odebrecht, OAS, todas essas empresas, ganhando, não ganhando licitações, mas participando ativamente de todo um processo de desenvolvimento, e mostra, inclusive, toda a ramificação que havia, inclusive, de parentes, de governantes, de toda a classe política da ocasião, inclusive os próprios militares, envolvidos em, exatamente, digamos assim, em a presença deles na administração dessas empresas, enfim, umas relações bem pouco republicanas, digamos assim, como o Flávio colocou, né? Quer dizer, a corrupção é uma coisa muito antiga, existia antes, existiu durante e depois, né? Então, agora, como eu destacaria um aspecto, como era um regime fechado, os sistemas de controle são muito falhos, porque eles são subordinados ao poder estabelecido. Então, como você não tem imprensa livre, não tem Tribunal de Contas, Ministério Público livre, Judiciário livres, então é muito fácil você dar uma aparência de ausência de corrupção. O que é falso, na verdade. Não tem que prestar contas a ninguém, né? Porque você não tem como verificar. Então, como você não tem como verificar e quem denunciar corre um sério risco de ser morto, ou de ser preso, ou de ser acusado de subversão ou coisa do gênero, então é bem complicado. É como o Flávio colocou, realmente é muito difícil você mensurar o que era mais, se era naquela época ou se é hoje, por conta da falta de abertura. Quer dizer, como se você não sabe, se não aparece, né, como mensurar realmente o grau de corrupção que se tinha naquela época e que se tem hoje? É uma resposta realmente difícil. Só um comentário rápido ainda essa questão da corrupção. Porque se você olhar, né, toda a história brasileira, na verdade, desde a colônia, questões de corrupção sempre tiveram muito presente. A questão é que essa manipulação em torno do tema da corrupção, isso só é feito circunstancialmente e sempre condicionado com um tensionamento da agenda política, né? Então, quando você vê isso, está acoplado com algum tipo de ação ou de tentativa de intervenção, né, no jogo político para tentar criar uma nova realidade. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Tem uma pergunta aqui, ela está endereçada para você, Flávio, mas eu queria passar para o Marcelo. Aí, se você sentir necessidade de complementar, você complementa. Qual a importância dos artistas no período antes de 68 e após esse período? A pergunta é da professora Joana Dark Lima. Olha, os artistas tiveram importância fundamental em todas as áreas da produção artística. Os poetas, os cantores, os músicos, o pessoal da música popular brasileira e, basicamente, os humoristas. Os humoristas, Stanislau Ponte Preta escreveu o Festival de Besteira que assola o país, as besteiras, denunciando os abusos com sátira. Publicou 3 volumes, eu chamava FEBEAPA. E depois do ato institucional número 5, Milor Fernandes assinava uma coluna na revista Veja, aí ele botou embaixo assim: se é gostoso, faça logo, amanhã pode ser ilegal. Então os artistas participaram muito da luta contra a ditadura, em defesa da democracia naquele tempo, com as suas armas, a música, o canto, teatro, Plínio Marcos, os artistas de teatro, as peças teatrais, muitas censuradas, artistas perseguidos, tanto que o comando de caça aos comunistas invadiu um teatro em São Paulo, espancou os artistas. E os artistas participavam das manifestações, os artistas doavam dinheiro de bilheteria para congressos estudantis. Entende? Então, uma participação muito grande dos artistas. E essa repressão ia para o que se considerava subversivo e ao que se considerava supostamente subversivo, né? Eu lembro que a gente fez um programa, o Som das Letras, onde participaram você e o Marco Polo, e o Marco Polo falou da censura à música Seu Valdir, que não tinha uma conotação política, mas pelo simples fato de que ela foi cantada na voz de um homem
e dizia: seu Valdir, o senhor magoou meu coração, a música acabou censurada, não é isso? Agora, voltando aí na corrupção, uma das maiores corrupções desse Brasil foi a Transamazônica, durante a ditadura, que foi uma esculhambação de corrupção. A caderneta, a Coroa Brastel, a caderneta Delfim, e a grande corrupção que foi fazer índice falso de inflação e pagar o salário mínimo por esse índice falso ao longo de décadas, e depois descobrir que os índices eram calculados fraudulentamente. Isso foi uma fraude terrível no tempo da ditadura. Tem uma pergunta aqui, ela diz: tem limite de pergunta? Se sim, só responde a primeira, se não, vai lá. Aí, como explicar discursos atuais, os quais dizem que não existiu ditadura e falam da sensação de segurança existente da época? 2. Chega a ser teoria ou permeia a veracidade que a ditadura aqui tem um dedinho americano porque existia ameaça comunista, argumento usado na época, e coincidentemente uma série de ditaduras ocorreram na América do Sul? Lai. Bom, em relação à primeira, me parece que o Brasil, até nós estávamos conversando aqui no intervalo, me parece que o Brasil é um país que pecou muito na realização de uma justiça de transição, que é um termo que nós, pesquisadores nessa área do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o que nós pesquisamos lá no nosso grupo de pesquisa, lá na faculdade, que é uma expressão criada por uma jurista norte-americana, Ruth Taito, da New York Law School. Eu tive até com ela recentemente, a gente discutindo algumas possibilidades da justiça de transição no Brasil. O Brasil é um país que pecou muito nisso, né? É um país que a muito custo fez algumas reparações, tem algum trabalho ainda assim com muita dificuldade de comissões da verdade e com muita dificuldade, e jamais realizou, por exemplo, nenhum tipo de julgamento de criminosos de lesa humanidade que cometeram esses atos bárbaros de tortura, de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados do período. E é uma coisa, inclusive, que torna o Brasil meio pária nisso aí, porque os nossos vizinhos, por exemplo, todos eles, em maior ou menor grau, puniram criminosos de lesa humanidade do período. Então, você teve o caso do Chile, o Augusto Pinochet não chegou a ser sentenciado porque morreu antes. Mas o grande chefe da polícia política do Chile, da DINA, o Manuel Contreras, ele foi condenado à prisão. Na Argentina, 2 ex-presidentes da República do período foram condenados à prisão perpétua, que lá eles admitem, por crimes de lesa humanidade, de tortura, de desaparecimento, de execução extrajudicial, enfim. E o Brasil não fez isso, né? O Brasil, pelo contrário, estávamos falando que até bem pouco tempo atrás, oficialmente as Forças Armadas comemoravam a chamada Revolução Democrática de 64, que era o nome que se dava à instalação do regime de exceção. Então, eu penso que essa questão da ausência de um trabalho de memória, de verdade, de justiça de transição, que envolveria, inclusive, nesses casos específicos, não é punir todo mundo, mas é punir aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes bárbaros. Você teria, sem dúvida alguma, uma história diferente a ser contada. Tem uma pergunta aqui, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Westen. Quais as relações entre aquele momento de 64 e o momento atual? E eu acrescentaria, quando a gente vê grupos de ultradireita pedindo a volta da ditadura, pedindo a reimplantação de um regime militar no Brasil, que análise a gente pode fazer? O que isso pode ter de semelhança com o momento que a gente vivenciou lá no passado? Até que ponto isso pode ser um risco ou não para a democracia? Essa pergunta, ela fica aberta para vocês todos. Eu acho que a gente vive um momento muito delicado e muito sério, né, hoje no Brasil. Né? O paralelismo com esse período, né, que resultou em 64 é muito grande, né, sobretudo com essa campanha que tenta criar como única saída possível o recurso à violência. O candidato, né, o Bolsonaro, fala abertamente, né, que é preciso torturar, que é preciso matar bandido, né, que é preciso instituir um regime de força. Né? O vice dele fala em autogolpe,
Né? Então, uma constituição de notáveis, quer dizer, nós temos sinais absolutamente evidentes e muito preocupantes de que estamos numa situação muito delicada e muito perigosa para o nosso regime democrático. Se isso, de fato, vai nos conduzir? Descambar para uma ditadura, ninguém tem como prever. Agora, que os sinais são abundantes e são extremamente preocupantes, eu acho que isso não tem dúvida. Né? Todos aqueles que têm mínimo apreço por uma vida democrática de liberdades civis têm que pensar muito seriamente o que estamos passando hoje. Tá. O que vocês acham? Olha, essa situação de conservadorismo que existe no Brasil, isso é uma onda internacional. A gente vive numa sociedade capitalista e toda vez que há uma crise no desenvolvimento capitalista, os capitalistas querem manter a taxa de lucro como arrochando embaixo os trabalhadores. A lógica é essa. No Brasil é a mesma coisa. Então, todo esse discurso contra a corrupção é pura conversa mole para que o povo fique com os olhos somente na questão da moralidade pública e não volte os olhos para a política econômica. As medidas econômicas que são aplicadas com o objetivo de manter a taxa de lucro dos grandes capitalistas e arrochando a população. Todas essas medidas que estão aí, reforma da Previdência, todas essas medidas que foram aprovadas, uma parte, por exemplo, fala-se em educação. A solução do Brasil é a educação. O governo Dilma deixou o dinheiro do pré-sal, que é um grande financiamento, para financiar a educação. Privatizaram o pré-sal. De onde veio o dinheiro para a educação? Não tem mais dinheiro para a educação. É demagogia falar educação tendo sido votada a favor da privatização do pré-sal. E congelaram os gastos públicos em saúde e educação por 20 anos. Então vamos fazer a economia para equilibrar o Brasil em cima do sacrifício do povo. Imagine só, 20 anos, 47 mil pessoas que tinham plano de saúde privado no Brasil já passaram para o SUS. No entanto, os recursos do SUS diminuíram. Isso é um grande sacrifício para a população. Isso é que eles querem ocultar com o discurso da moralidade. Esse é que é o problema, é a economia, interesse econômico. Vamos terminar com um poema? Bem, eu tenho um poema dedicado à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Pedro, que foram metralhados, fuzilados no Rio de Janeiro no dia 14 de março. Então eu fiz, nesse meu livro, Dicionário Poético Militante, eu dediquei a Marielle e digo o seguinte: manteremos as bandeiras ante o circo de horrores, reanimando a ciranda, irradiando os clamores, expandindo o protesto, lágrimas lavando as dores, levando o barco adiante, enfrentando os agressores. Poesia, prazer, amizade e humor na conjuntura que for. Bem, a gente agradece a participação de todos vocês. O tempo acaba, né? A gente poderia continuar aqui durante mais um bom tempo. Agradecemos a vocês que mandaram perguntas. Infelizmente, também nem todas conseguiram ser feitas aqui. A gente fica devendo isso. O Opinião Pernambuco de hoje termina nesse momento. A gente se encontra no próximo programa.